Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar estudando botânica, né? Esse recurso incrível que nos tem sobre reserva de gravações de saberes, a expressão teórica sobre aquilo que a gente tem em um processo expansivo e que nos engrandece bastante, que está espalhado por todos os locais, né? A gente precisa da natureza no sentido botânico, né? Então, o que esses botões, esse botão nos prende, né? Até por isso a gente sempre tem botões na nossa vida, para lembrar da onde a gente vem, né? E aí, hoje a gente vai estudar algo que a gente chama de raiz. E essa raiz, ela é muito progressiva no sentido da sua sensação. Raízes são caçadoras por natureza. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ela vai procurar a adequação sensitiva por projeção natural, né? Ela vai se movimentar a partir do impulso enigmático que ela está pré-programada para poder extrair o desenigma, né? Ou seja, a matéria de sua sedação, ou seja, aquilo que diz importa a ela viver. E nós também temos as nossas raízes, só que nós, seres humanos, né, seres desgarrados, né, as nossas raízes são aéreas. Não só aéreas, mas a gente leva em consideração o lado aéreo pelo fato da movimentação. As nossas raízes, elas são de recurso sensitivo. Elas têm um programa interior no nosso organismo que desvalvula sistematicamente as suas compressões. E aí a gente consegue perceber que dinamicamente a gente é bem semelhante, né? Bom, eu trouxe aqui para mostrar um pouco, antes de entrar no clima propriamente dito da teoria, como que elas se desinformam, como elas são motivadas e seguem seu instinto natural, a caça, né, a sua progressão, para desprogredir, né, para poder se instalar e se familiarizar com a maior expansão de sua caça possível, né, de sua gerência, de sua instalação. E isso lhe dá conforto e redimensionamento, porque quando está em falta em algum lugar, outro lugar pode fazer a desfalta, né? Pode se programar para se ocupar dessa falta. Então veja bem essa animação. Aquela outra já não era animação. Então tá vendo aqui, ó, como que a instalação
ela desexpõe subterraneamente para o lado que tem alimento, recurso nutrico. Então elas são caçadoras por natureza. As raízes que estão instaladas em nós, a mesma coisa. Só que elas vão no sentido dos vasos, nos sentidos angelicais, né? Nos sentidos dos vasolicais. Ou seja, sempre quando tem uma contração sensitiva, né? Um som, alguma raiz se acendendo, é porque sensorialmente existe um artifício de dado a ser destremido, ser caçado. E aí o que acontece? A gente coloca todas essas raízes, né, no sentido do seu sentido natural. Então, sabendo que as raízes, elas são motores por natureza, os motores, eles funcionam a partir de progressões, né? Olha só, o motor do carro soltando sua conversão de energia de forma de gás para o meio a partir do seu tubo de descarga. Então nós também soltamos a partir dos nossos olhos e das nossas direções de vistas, a partir da nossa boca, a partir das nossas narinas e dos nossos tempos de respiração, de preenchimento de gás. Então todos os nossos sistemas, onde a gente divide para poder, a gente faz a fração para poder desporcentar balança sobre essa observação de progressão, são as raízes em unidade, são a planta da nossa residência, da nossa resistência. O mesmo ocorre com as plantas em suas raízes, onde elas se gerenciam buscando a resistência para desescorar e progredir e progressivamente, a partir dessa escoração, conseguir uniformidade reluzente, crescente. O legal das raízes é porque elas, por princípio da instalação perfeita, do equilíbrio, da porcentagem, elas conseguem, quando danificadas ou com falhas em alguma regional, elas conseguem sobreviver desdependendo das outras, né? Então, por isso a gente tem uns escorados. E por isso que aqui, ó, a gente tem vários sentidos, porque são a marca que ensaia sobre esses saltos de atividade no organismo, quais que são as melhores cognições, quais que são as melhores informações para serem moduladas quando sentidas. Aqui, ó, a gente consegue uniformidade de comunicação a partir dos danos. Você está vendo que, ó, aqui um prego, ele consegue ser elevado a um transdutor de informação onde vai gerenciar uma resposta. Você está vendo como que o cheiro também, a língua, toda essa contração, essa excitação papilar, tudo isso é motor, é a uniformidade motora do exterior, né? do meio ambiente. Então, o que nos diferencia em raízes das plantas, desse lado botânico que a gente está vendo, é o meio em que elas instalam rendimento, né?
No caso das plantas, nessas raízes que a gente vai falar hoje, é a terra. No caso do ser humano, é o ar, é a atmosfera. Beleza? Então, dentro dessa introdução, aí a gente já começa destacar os tipos de raízes e fazer as correlações. As plantas apresentam diferentes tipos de raízes como resultado das mudanças adaptativas que sofrem para permanecer no meio ambiente. Então, aqui, ó. Então, adaptações e mudanças para permanência. Então, ó, a familiaridade de recursos de um meio define o quanto de meio a raiz recebe e se adapta a esse recebimento. Então, sobre esse recebimento, a gente vai tipificando, né? Então, a gente tem esse processo de tipificação. Por quê? Porque elas apresentam diferenciação por recurso. Até das mesmas famílias conseguem apresentar diferenciação por recursos. E aí essas diferenciações, elas são expostas. Bom, a primeira raiz que a gente vai ver é a subterrânea. Raiz subterrânea. As raízes subterrâneas são divididas em fasciculadas e pivotantes. Fasciculadas e pivotantes. Bom, as raízes fasciculadas são encontradas nas plantas monocotiledôneas. Elas originam-se de um ponto de onde partem ramificações finas e aproximadamente do mesmo tamanho. Então, pronto. E ramifixa de forma fina e com tamanho semelhante. Agora, um exemplo é a cana, o milho e grama. Vamos ver aqui, ó. Raiz de cana. Então, se a gente for lá para a natureza e ver a raiz, a fasciculada vai ser essa daqui, ó. Vai ser esse tipo de raiz. Raiz de milho.
Interessante. Agora as pivotantes. A raiz pivotante ou axiais são caracterizadas por uma raiz principal maior. Tem uma raiz principal maior, de onde partem raízes laterais. Elas são encontradas em plantas dicotiledôneas. Então, nessa aqui a gente tem a monocotiledônea. E aqui a gente tem das dicotiledôneas. Tiledôneas. Exemplo: feijão, café, ipe. Raiz de feijão. Dá pra ver o contraste, né, entre uma e outra. Feijão, mas que? Feijão, café. Dá pra ver a diferença. Mocotiledôneas são grupos de seres angiospermicas que se caracterizam taxonomicamente na botânica como categoria de planta cujo embrião tem tipicamente um só cotiledone. Então, vamos ver o que é cotiledone. Cotiledones são estruturas seminais de formato variável ligados ao eixo embrionário, com função de absorver e reservar alimentos do endosperma e ou perisperma, que serão usados durante a germinação. A perda de vigor e viabilidade das sementes envolve principalmente alterações no eixo embrionário. Ou seja, quanto mais cotiledôneos, mais estruturas seminais, mais reserva de energia, né? Aqui, tem a ver com reserva. Adaptação de reserva. Mono 1. Dico mais que 1. Adaptações das raízes. As raízes também podem apresentar determinadas especializações que contribuem para a realização de suas funções. Então vamos lá ver as adaptações. Raízes tuberosas. Então não tem raízes, a raízes vem de ísis. A mandioca é uma planta que apresenta raiz tuberosa. As raízes tuberosas armazenam grande quantidade de substâncias de reserva, especialmente o amido. Por essa característica, algumas delas são comestíveis. Exemplo: batata doce, cenoura, beterraba, inhame e mandioca. Então,
de substâncias. Raízes sugadoras. Vamos dar uma olhada aqui. Essa mandioca. Agora sugadoras. As raízes sugadoras, ou austórios, ocorrem em plantas parasitas. Elas recebem esse nome porque penetram no tronco de outra planta para retirar a sua seiva. Penetram no tronco para retirada de seiva. Exemplo: erva passarinho e cipó chumbo. Vamos ver aqui. Erva passarinho. Então essa planta ela deve ter sofrido muito para poder chegar nesse tipo de adaptação, né? Erva passarinho, cipó chumbo. Cipó chumbo. Assim não dá pra ver nada. Mas tem uma diferença de contraste, né? Vamos ver outros tipos de raízes agora. Raízes escoras. Escoras. As raízes escoras possuem o caule como ponto de partida. Sua estrutura se fixa no solo, o que facilita o aumento da área de absorção da planta. Elas são comumente encontradas em solos encharcados, como nos mangues. Como ponto de partida, a estrutura ponto de partida. Então vamos ver aqui, ó. Escoras, raízes escoras, encontradas em plantas que vivem em regiões de alta declividade ou com solos não firmes, como morros e marés. Nesses vegetais, a raiz possui especialidade em fixar o organismo no solo. As raízes escoras se projetam a partir de pontos específicos do caule e auxiliam no vegetal e se escorar no solo. Eu entendi. Parece que dependendo da capacitância da raiz, né, ela vai derivando o seu produto, né, como espécie. Raízes tubulares.
As raízes tubulares são achatadas e assemelham-se a tábuas. Elas possuem como função de aumentar a estabilidade da planta no solo e são comuns em árvores de grande porte. Então, possuem como função aumentar a estabilidade da planta. Chicado cerrado, exemplo, chicado cerrado. Chicado cerrado. Raiz. Não dá pra ver não. E raiz aquática. Planta aquática. As raízes aquáticas são encontradas em plantas que vivem na água. Elas auxiliam na absorção de nutrientes. Exemplo, Vitória Régia e Aguapé. Então aqui a gente tem um exemplo e aqui a gente tem um exemplo também, né? Por que não olhar por aqui? Então veja só, raízes aquáticas, bacana, funciona. E as raízes tubulares. Vejam só aqui, ó, o achatamento dela. Aqui no UFMG, no campus do Saúde, tem um tanto. Leia também partes das plantas. Funções da raiz agora. Vamos para as funções. A raiz da planta possui as seguintes funções: fixação da planta no solo, fixação, absorção de nutrientes, minerais e água, absorção de nutrientes, minerais e água, e reserva de água e nutrientes, e até mesmo reserva de água e nutrientes. Então vamos lá. Em algum sentido, né, a gente tem os nomes funcionando pra gente. E aí, o que acontece? A adaptação, ela é uma adequação. E o que a adequação ela faz? Ela faz o motor se calibrar para o sentido do solo, o sentido de conformação do solo. Então tá vendo? Existe um desapego do solo. Esse desapego ao solo, que é o produto da adequação, onde esse motor ele vai sofrer um processo de lesão, ou seja, a incorporação adequada.
incorporação adequada. E aí toda planta ela sofre isso, né? A partir da raiz, que é depois que a raiz se forma, ela consegue sair para fora e continuar a sua formação. E aí o que acontece? Todos esses versículos aqui, ó, todos essas consonantes vão nos avisar sobre o sentido do solo. Sobrevivem na água. Olha só. Tuberose, capacidade de reserva de substância. Se ela tem esse poder de reserva, ela quimicamente ela vai descomportar essa reserva, e aí a descomportação dessa reserva vai criar um produto de reserva. Esse produto de reserva para nós é o famoso legume. As sugadoras. Ora, se você tem uma planta que está sofrendo muito, uma raiz que está sofrendo muito, ela vai buscar uma solução. A solução que a sugadora encontra é penetrar no tronco de outras plantas. Então, essa sugadora, ela solucionou, ela se adequou para esse tipo de solução e passou isso para suas demais, porque parece que ela vive melhor assim. Ela consegue se surpreender nos sentidos melhores assim. As escoras. E a gente dá aquela forcinha, né? As escoras. Elas são estruturas fixas aos solos, possuem um caule como ponto de partida. Por que elas possuem o caule como ponto de partida? Olha, por conta da adaptação, da adequação aonde ela foi muito empregada, né? Então, por conta do emprego e da adequação a esse emprego, ela condicionou sua raiz a estruturar esse tipo de poder, né? Para poder sobreviver de forma motivada, de forma motor. Mesmo acontece com as raízes tubulares, pois ela em seu crescimento, em sua adequação, ela precisou, a solução para ela foi essa, a estabilidade da planta, né? Então ela foi e se desportou para a raiz, para o motor, essa adequação de estabilidade. E o mesmo vale para as aquáticas, né? Dependendo do meio e da instrução que o meio adequaciona. O que? A esse motor natural, a raiz, a se calibrar para o sentido da conformação. A formação da sua sequência, né, da seu pós-raiz. Ou seja, sua posicionação sobre raiz. E aí, o que é esse pós? É a garantia de fixação. Você precisa de garantir que vai ficar fixo sobre essa adequação. Essa é a garantia. Porque o Sol e a Lua,
e os predadores vão ser constantes, né? E aí o predador, e você paga com uma porcentagem daquilo que você desfixa como produto. Predador, produto. E Sol e Lua é adequação motiva. Adequação motiva. Então não tem a locomotiva, a adequação motiva é isso aqui, ó. É a célula saber a hora de abrir, a hora de fechar e adequacionar essas horas conforme a escala de tempo. Escala de tempo de cobertura de Sol e de Lua, que não é o mesmo para o homem, né? É diferente. Por isso ela precisa de adequação. E aí, dependendo dessa adequação, ela cria um local para mais ou menos reserva de águas e nutrientes, pois isso vai lhe garantir funções. Ok? Então, passando adiante agora, depois dessa loja, ó, dessa caixa registradora, a gente vai parte das raízes. Então, a raiz, ela pode ser estudada a partir de partes. A gente desparticiona a raiz. E para todo tipo de estudo, de conhecimento, de comunicação, a gente desparticiona. Veja, nós desparticionamos a oralidade a partir das placas alfabéticas, né? Então, partes são muito importantes para conhecer a motivadora, a locomotivadora, né? Então, agora sim. Então vamos dar uma olhada nessas partes encontradas na raiz. A gente vai ter a coifra ou coifa, que tem a função de proteger a raiz do atrito com o solo e o ataque de micro-organismos. Então, coifa, proteção. É caracterizada pela existência de pequenas células com capacidade de rápida multiplicação. Esse é o mecanismo de crescimento da raiz. Ó, proteção e crescimento. Essa é a coifa. Vamos lá. Zona lisa. Zona lisa, também denominada zona de crescimento, é a parte onde ocorre o alongamento vertical e crescimento da raiz. Aqui, alongamento e crescimento. Então aqui, ó, a coifra, crescimento da raiz, e aqui também, ó, alongamento vertical. Aqui tem o vertical. Então, olha só, esse crescimento, ele tem uma direção, né? Crescimento direcionado. Como a direção ela é estabelecida? Ora, ela é estabelecida pelos sentidos celulares.
células fotossensitivas, o sentido delas é a luz. Células termossensitivas, o sentido delas é a temperatura. Células água e sais minerais receptivos, o sentido delas é o nutriente, nutreica. Então elas vão pelo sentido, elas caminham para o sentido da sua detecção. Então, sentido. E aí você, com esse direcionamento, você instala percurso e até valida questões a partir dos percursos e do quanto as percussentes estão caminhando em função desse percurso, que é programa delas caminhar. Tá vendo o sentido? Zona pilífera, denominada também como zona de absorção. Tem a função de absorver a água e sais minerais do solo que formarão a seiva da planta. É caracterizada pela presença de pelos responsáveis pela absorção. Então aqui, ó. Olha os pelos aqui. Zona pilífera. Absorvente. Então, em todas elas tem essas adequações. Então, olha só, presença de pelos responsáveis pela absorção. Pelos, zona suberosa. É a ramificação da raiz responsável pelo aumento da área de absorção. A partir delas são formadas as raízes secundárias que têm a função de fixar a planta ao solo. Aqui, ó, zona suberosa. O que está falando ali mesmo? Ramificação é a ramificação da raiz responsável pelo aumento da área de absorção. Então, ó, gerente de aumento. Gerencia o aumento da absorção. Porque não adianta, né? Todo o mecanismo vivo, ele tem uma regulação para se manter vivo. Se quebrar essa regulação, a vida fica comprometida. Até por isso a gente tem células de regulagem. E acaba que a mãe dessa célula é a zona suberosa. É aonde que ela gerencia esse aumento. Até porque você tem uma decrescente aqui, ó. Você tem uma zona, a zona suberosa grossa, e aí as outras que decaem dela são finas, né? Percebe que tem até essa adequação matemática. Colete do colo é a parte de transição da raiz para o caule. Então, zona principal e o colete do colo. Daqui, ó, a gente começa a temperar a planta com a exposição. À atmosfera e suas pressões. E aí nessa escada aqui, ó, que vai formando, a resistibilidade está na instalação de maior estrutura de equilíbrio nas primeiras, né?
Então aqui, ó, ao mesmo tempo que vai crescendo para cima, vai crescendo para o lado, mas em ordem crescente mesmo. E aí o que que a gente tem? A gente tem quase que um triângulo, ó. E aí esse triângulo, ele é um plano, aqui, ó. E aí à medida que sobe um pouquinho, cresce um pouquinho para cá. Aí cresce mais um pouquinho para cá, aí cresce mais um pouquinho para cá. E aí sucessivamente, aqui, ó. Aí vai crescendo para cá, cresce para cá também, e aí vai fazendo escada. Tá vendo o sentido do triângulo? Agora entendem o triângulo, porque o triângulo ele vai fechar conforme a exposição, ele vai fechando um rendimento, né? Porque você tem o trabalho do crescimento e o trabalho da pressão. E aí o que a gente encontra é o equilíbrio. É a adequação do equilíbrio. Atmosfera e raiz. Ou introsfera, né? vamos porque dentro do sol, né? Dentro do solo. Então é isso, né? O que a gente tinha para ver de raiz é basicamente isso. Esse lado da porcentagem, que é muito interessante. Daqui a gente tira muita balança de equilíbrio entre os meios. E aí a gente consegue fazer esse rendimento de tipologia mesmo, né? Fazer a tipificação, porque na verdade tudo é vida. Só que a diferenciação nos dá um rendimento, e aí esse rendimento, quando a gente sabe, a gente começa a escolher a partir do saber e assistir a transformação dos escorrentes. São dos escolhentes. Não só a nós mesmos, como os nossos amigos e amigas, nossos filhos e nossas filhas, e nossa sociedade, né? E assistindo a eles, a gente até mesmo cria algumas regras para que a gente não desista sobre essa assistência, ou se insista até mesmo para esse tipo de assistência. E assim é o processo químico, né? Porque as pessoas começam na artificialidade a parecer sóis pra gente, dentro dessa oportunidade de escolhas, para poder colocar as nossas raízes, os nossos motores na caça, na mesmo tipo de caça, né? Então fica aqui a dica da direção e essa base de sabedoria a respeito dos tipos de raiz, né? E essa comparação. Eu vou ficando por aqui então. A gente se vê no próximo vídeo falando a respeito de botânica. E é isso, bons estudos a vocês. Até a próxima. Fui.